mais um episódio do Humanos Cast. Por trás da figura carismática tem uma história de dor, superação, fé, resiliência, muito não a si mesmo. Eu tô dizendo as características de alguém que já viveu no limite, quiçá não vive ainda, e ainda assim não deixa de sorrir. Alguém que chega perto e a luz, ela é enorme aqui, ó, como eu me arrepio ao falar dele. Meu pastor, alguém que me discipulou quando eu mais precisei, me acolheu, tirou meus carrapatos sem perguntar de onde eu vim tão sujo. Pastor Pedrão! Fala, brother, tudo bem? Graças a Deus, prazerzão estar aqui, só você pra fazer eu, na minha folga, fugir e vir aqui estar contigo, viu? Eu não tenho nada com isso, isso é tudo do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Eu não tenho mérito. Nós não temos, não né? Temos nenhum. Pastor, que bom, eu tenho o privilégio de te ter perto há alguns anos. Sim. Né? Desde lá do Cirta com a Marisa, te acompanhar nos debates da melodia, ter sido discipulado de perto pelo Senhor, eu e a Tamires, e eu sei que a sua voz e o seu testemunho já impactou muita gente, mas eu profetizo que através do Humanos Cast ainda mais vidas serão impactadas pelo seu legado, né? Amém. E a gente hoje vê o pastor Pedrão dirigindo uma igreja enorme na Barra da Tijuca. Estava vindo no carro conversando com o Rogério, meu irmão. Falei, Rogerinho, ele abriu igreja quando era só mato. Ele capinou e asfaltou. A galera veio depois. É isso. Entendeu? A Barra da Tijuca tinha fama de falir igreja. É isso. E a CBRI hoje é uma realidade que fez florescer ao redor diversas outras igrejas que a gente está comentando aqui no Rio de Janeiro. Tem a Avenida das Américas, para quem não conhece, e uma quantidade de igrejas de sucesso que não existia antes da CBRI. E eu tenho certeza que a mão de Deus fez transbordar a ação dela na CBRI. Você sabe que tem coisa que a gente só vai saber no céu, né? Quando a CBRI começou e era só numa espaço pequenininho, uma senhora chegou para mim, 6 meses de igreja, né? A Barra era cemitério de igreja. Cemitério. Aí ela disse assim, ó, o Senhor está levantando você para poder quebrar uma potestade que tem sobre a Barra da Tijuca, que não deixa as igrejas crescerem. Pô, só vou saber isso quando chegar no céu, se foi verdade ou não, né? Glória a Deus. Mas os frutos parecem que condizem com a certeza. profecia. Pastor Pedrão nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro, 65, bato 60 esse ano. Eita, tá bem. Você imaginava que ia chegar aos 60 tão bem assim? Não, rapaz. Quando eu olhava lá com 9 anos de idade, olhava alguém de 60. Isso, estragado, né? Pensei que ia estar podrão, mas estou bem. Mas o velhinho se cuida, né? Se cuida também, bem, não tem mamata. Nasceu em que bairro do Rio? Nasci no hospital, como é que era? Casa da Mãe Pobre. Meu pai não tinha recurso, né? Então era Casa Figueiredo Magalhães, uma coisa assim. E aí nasci lá. Minha mãe disse que eu nasci com 5 quilos, né? Que botaram numa latinha, eu não cabia dentro da latinha. Os pés vieram para fora, né? Era fora do tamanho. Foi criado em qual bairro? Nós ficamos aqui no Rio de Janeiro durante uns 6 anos. Depois fomos para São Paulo. Meu pai teve o chamado para uma igreja lá, abriu mão de uma situação cômoda que ele estava aqui, já trabalhando na Petróleo Ipiranga como gerente. Foi ser pastor lá, permaneceu lá 2 anos, aí a gente fez amizade com a família da Marisa, acho que a gente foi para São Paulo só para isso. Depois fomos morar no Rio Grande do Sul, moramos 4 anos no Rio Grande do Sul e em 79 a gente voltou para cá, para o Rio de Janeiro, eu com 13 anos, para fazer 14 anos. A gente voltou a morar no Rio de Janeiro. Então o senhor conheceu a família da Marisa através do seu pai? Sim, o meu pai foi ser pastor na igreja que a família, né, no caso da Marisa, né, o avô ele era o cara responsável ali pela igreja, era diácono, né, esse negócio todo, então era um espetáculo, né? Então meu pai ficou muito amigo dele, ele pegou o meu pai como se fosse um filho, sabe aquele diácono que o diácono é o seguinte, ou ele mata o pastor ou ele ama o pastor, né? E no caso desse ele amava o pastor, remédio né? ou veneno. É isso, aí foi como um pai pro meu pai, né? Aí nasceu uma amizade entre a nossa família que não existe na própria família, né? Um vínculo afetivo como acontece com a família da Marisa. Amigos mais chegados Exato, que irmãos. exato. Glória a Deus. Exato. Então eu já vou no gancho.
Nessa época aí, 10 anos, né, antes de vir pro Rio de Janeiro, qual era o seu maior medo, pastor? Rapaz, para ser sincero, eu nunca tive. Pra dizer, o medo que tinha, assim, era uma preocupação que acho que toda criança tem de perder os pais. Né? E hoje eles estão vivos. Isso, aí até, isso, glória a isso. Deus. Então, de como o que vai ser, era a única preocupação que tinha, né? Era no caso, assim, de perder pai, mãe, então muito preocupado com a saúde deles, mas não tinha, assim, nunca tive medo de nada, assim, diretamente, né? Eu sempre tive um espírito desbravador, foi assim no esporte, né? Eu joguei voleibol, comecei com 13, 14 anos. Lá no sul? Aqui. Aqui, Lá quando eu bati uma bolinha. Uhum. Aí quando cheguei aqui, meu pai comprou um título do Tijuca Tênis Clube, aí falou, vai lá bater uma bola que tem um garotado da sua idade. Aí eu fui lá, eu falei pro cara, ó, eu sou levantador. Ele falou, não, tu é grande, tu tem que jogar. Aí peguei, levantei a bola, peguei, dei uma cortada, ele falou, vai lá, pega o negócio e se federa. Aí me federei e já joguei. Então, aí joguei o campeonato e aí foi muito legal, porque o voleibol deu uma disciplina, né? Essa determinação, treino, foco. E eu, tipo assim, sempre, tudo que eu entrei para fazer o meu melhor. Então, eu nunca fui banco, nunca fui reserva, não aceitava ser reserva. Eu treinava, eu jogava, não tinha treino, eu treinava sozinho. Então, sempre fui titular. Se você conhecer qualquer cara de 65, 64, 66, fala do Pedrão, todo mundo conhece, porque eu estava entre os 6 melhores jogadores do Rio de Janeiro, né? Fui para a seleção carioca e com 15 anos eu jogava no... Era titular do Infanto, titular no Juvenil e banco da primeira divisão. Então eu jogava, pô, com o Bernard, contra, pô, era um sonho, né? Moleque de 15 anos, uma coisa impossível de acontecer. E aí foi muito legal. Então o esporte me ajudou muito a não enfiar o pé na jaca numa idade que o cara geralmente se perde, apesar de ser crente, né? Então 16, 17 anos, começa aquele babado todo, e eu fiz o esporte, e aí a Marisa entrou na minha vida com 17 anos de idade. Então Deus foi muito cauteloso comigo, porque eu já comecei a trabalhar com vendas de plano de saúde, então eu tinha um recurso, tanto que o Flamengo, joguei vôlei no Flamengo, tem essa mancha no meu currículo, né? E aí, aí eu recebia lá, tipo assim, uns 2, 3 salários mínimos, e eu não precisava, porque meu pai tinha condição. Então, eu peguei e falei pro técnico dar para um amigo nosso, que a mãe dele era doméstica. E eu falei pro técnico, falei, ó, fala que foi o Flamengo que tá dando para ele não precisa saber que fui eu, né? Até hoje ele não sabe que eu ajudei, eu não precisava do dinheiro ali do Flamengo. E aí comecei a trabalhar, Marisa, São Paulo, começamos a namorar, e aí queria casar. E aí, mano, comecei a trabalhar igual um cachorro. Naquela época, trabalhar de terno. Terno, na minha época, e vendedor gravata. de saúde. Isso. Irmão, andava Isso, na beca. na estica. E aí a gente foi, com 17 anos começando a namorar, a mulher faz logo a pressão, né? Quando é que vão casar? Eu falei, quando comprar um apartamento. E ela falou, então nunca, né? Porque comprar um apartamento é algo difícil, família da Marisa bem simples, bem humilde. E aí eu juntei dinheiro com 19 anos, eu tinha dinheiro para comprar o apartamento. Marisa é impulsionadora, é meu irmão. isso. E aí meu pai me emancipou para eu poder casar e comprar o apartamento. Quer dizer, eu tinha o dinheiro, mas não tinha idade, não tinha 21 anos, eu tinha 19 anos. Então eu casei com 19 e a Marisa com 18. Questão de 30 dias depois, fiz 20, ela fez 19, que também não muda nada, né? Hoje em dia seriam 2 crianças, né? 2 bebezões aí morando com o pai, tentando saber o que fazer. Nada, já com casa própria, trabalhando, sonhos, projetos, e fomos embora. Glória a Deus. E como é que estava o Pedrão nesse equilíbrio? Hoje, eu te vejo como alguém que busca esse equilíbrio de Tessalonicenses, né? Cuida do espírito, cuida da alma, que são as nossas emoções, e cuida do corpo. Sim. Mantém irrepreensível até que Cristo venha, né? O pedido de Paulo. O senhor já tinha essa visão de equilíbrio? Já se cuidava dessa forma? O Pedro estava crente nessa época? Eu teve um período, né? Eu sempre fui da igreja, eu nunca me desviei. Eu nunca fui pro mundo, não sei nem como é que Não sei como é que é ir numa boate, não sei como é que é ficar com uma penca de mulher, etc e tal. Nunca foi para aquele antro de pecado chamado São Januário? De vez em quando for. Eu vou lá, né? Não, vascaíno. Mas eu vou mais pra companhia do meu filho. A gente combinou com o Genro uma vez fazer uma saída dos meninos, né? Que é melhor assistir em casa, comendo um pão de queijo, tomando uma Coca Zero, né? Esse Genro ser vascaíno não foi obrigação, não, né? Não.
Não, eles nem são. Eles são. Não, só o meu filho, o Tá Juninho. bom. O genro, ele é um flamenguista, o outro é botafoguense. É salvo. Mas aí a gente fez um esquema assim, família, que todo mundo foi num jogo do Botafogo, que tava naquela final, todo mundo foi no Botafogo, aí o Juninho marcou para São Januário para os caras pagarem o pecado também, né? E nessa época tava na igreja, tava meio barro, meio tijolo, tava... Isso. Sempre frequentei, mas, tipo assim, não me envolvia muito, né? Porque a gente que é muito líder, tem medo de chegar e as pessoas acharem que você quer alguma coisa. Então, tanto que eu jogava vôlei no PP, que era o point do Rio de Janeiro, né? Então eu jogava Bernardinho, Jaqueline, essa galera toda eu jogava lá com eles. Então, domingo eu marcava às 7 horas da manhã, eu e mais 3 caras, o dono da Elite Tropical, o dono da Mr. Cat, o outro amigo também, a gente marcava lá, dava 100 prata pro Preguiça, que era o cara que armava a rede, e a gente jogava de 7 às 10. O culto era 10h30, eu tomava uma chuveirada ali no PP, metia uma calça de ginástica e ia pra igreja, né? A Marisa já tava lá com as crianças, tinha ido cedo pra EBD. A Marisa sempre foi muito mais crente do que eu. A igreja tava Era a PIB da Barra da Tijuca, né? A gente era membro lá. Aí fiquei como um período como membro, depois fomos para uma outra igreja menor, e aí comecei a servir, onde precisa, comecei a fazer as coisas e tal, e um dia o pastor ia viajar, pediu ao meu pai para pregar, aí meu pai ia viajar também e falou, ó, o Pedrinho prega. Aí o pastor virou pra mim e falou assim, prega? Eu falei, pô, me dá um martelo e um prega comigo mesmo, né? E aí ele abriu pra eu pregar, eu preguei, o pessoal gostou, aí teve um monte de gente que se converteu, aí foi aquela coisa doida. Aí fui me preparando, né? Fazer seminário, teologia e tudo mais. Deus vai escolhendo quem não faz por onde, entre aspas, né? Não é aquele que tá cavando, que tá com sonho de ficar ali no altar. É quem quer servir. É isso. Uma vez você pronto para servir, o dono da obra te coloca. Não, e eu, por exemplo, eu trabalhei na empresa do meu pai, era uma empresa familiar, mas quem tocava a empresa era eu. E aí quando os... Empresa de quê? Venda de plano de saúde. A gente era a maior empresa de vendas de plano de saúde do Brasil. Gente, é porque no contexto de hoje, o Nicolas tem 18 anos, trabalha aqui comigo. Parece que ele não faz nada, mas trabalha muito. Então, Nicolas não tem ideia do que era vender plano de saúde naquela época. Era uma elite que vendia para elite. Isso. A minha empresa, num mês, vendeu 10 mil contratos. Eita. Tem plano de saúde hoje que não tem isso na carteira. Verdade. 10 mil contratos, não são vidas. Contratos. Então, estou falando de 20 mil, 25 mil vidas, mais ou menos, né, de vendas. Então, a gente vendeu isso, me gerou o sequestro em 1991. Eu ia falar isso, porque você entrou no radar. É isso. Andando com essa galera toda. Isso, porque o tempo todo no Jornal da Golden Cross, primeiro colocado, isso, aquilo, blá, blá, blá. E aí fui sequestrado em 91. Você sempre acha que nunca vai acontecer com você, né? Delegado Hélio Vígio, era isso? Não, na época não. O Hélio Vígio veio depois. Era Pedro Paulo, né? Que ele era da... O Rio vivia uma onda de alguns sequestros por dia. A TV era... Realmente, e aqui a Barra da Tijuca já era um local de emergência, de emergentes, né? Pessoas com maior poder aquisitivo, era natural. E não era esse sequestro relâmpago, que não é menos pior hoje, é sequestro de cativeiro. Foi o caso do seu? Foi, eu fiquei 21 dias. Jesus. 21 dias. E a minha irmã estava no carro comigo, que eu fui dar uma carona, e ela demorou para sair do carro, escondendo bolsa, celular, etc. Aí eu saí do carro, que o cara veio com a arma, sai. Eu saí, ele falou, você fica. Aí eu pulei pro banco do carona, minha irmã demorou pra sair, os caras arrancaram com o carro com ela junto. Aí disseram, ó, a gente vai soltar, primeiro aquele terror, né? Vai morrer, meu irmão, e pá, não sei o quê, você calma, cara. Foi no Santo Cristo, não tinha linha amarela ainda, né? Então eu fiz um caminho pra ir pra Tijuca, pra deixar minha irmã, que era Zona Sul ou Tijuca. Aí eu falei, vamos pra Tijuca que eu te dou uma carona. Ela deve ter se arrependido amargamente de ter pego a carona comigo, era mais fácil pegar o metrô. E aí, fui pelo Santo Cristo, que você sai lá na rodoviária, né? Então, cortar que tava tudo parado ali na perimetral à época, né? Aí fiz esse caminho e aí os caras fecharam, pegaram o carro e aí a cabeça rodando, né? Eu vi que o cara tava nervoso, botei o cinto de segurança, que não se usava naquela época. Falei, cara, você tá muito tenso, eu vou botar o cinto de segurança. Botei, porque eu sou grande, né? Falei, ó, vou ligar o rádio pra acalmar teu coração, vou ligar aqui, botar uma musiquinha. Aí botei o rádio, fica tranquilo, mano. Você faz o teu negócio aí, tentando acalmar o cara, né? Aí ele pegou a arma, passou por detrás, o de trás botou as duas armas aqui, eu conversando, olhando. E aí pensei, eu falei, cara, vou dar... Minha irmã no carro também? Minha irmã no carro, atrás. E aí eu pensei, eu falei, vou dar um bombão nesse cara daqui, viro por detrás e mão na arma ele não bota. Aí eu fiquei pensando, pô, e se ele pega a arma e dá um tiro e mata minha irmã? Aí eu vou dizer pra minha mãe que morreu porque eu reagi. Então, e eles disseram que iriam soltar a gente,
porque só estava usando o carro para fugir de um flagrante. Então nós vamos soltar vocês. E aí ele chegou num dado momento e falou assim, a gente deixa a menina e depois deixa o menino. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E aí, quando ele falou assim, vamos soltar a menina, ela falou assim, vai soltar, solta junto. Então ela não saiu e acabou ficando. E aí o cara abriu, falou, estacionou o carro numa casa e falou, isso aqui é um sequestro. E aí o que ela é tua? É tua amante, é tua secretária? E eu sempre tenho com a verdade, né? Quando você vê o filme, o cara mente, né? Não, nunca vi essa mulher, né? Aí, isso, óbvio, com lençol, com a cara no chão, o cara como se fosse com a arma na nuca. E eu falei, cara, minha carteira tá no bolso de trás, você pega a minha identidade, a dela, ela é minha irmã. E aí eles resolveram ficar com ela, que foi o projeto de Deus, porque se eu tô sozinho, provavelmente eu tinha morrido. Porque eu ia ficar 24 horas planejando a fuga. Eu ia reagir, eu ia sair. Sozinho. Sozinho. Então, com ela ali, eu falei, pô, cara, não posso carregar esse ônus. Eu não posso dizer assim, cara, reagi e ela morreu. E como é que eu vou prestar contas à minha família por isso, de um ato meu? Que se eu reajo e eu morro, o problema é meu, ok? E aí eu não podia. A Marisa estava grávida de 8 meses, na época do Juninho, né? Tô lembrando de pregação sua, meu pastor, onde o senhor já fez essa orientação para as pessoas novas convertidas, que vão lá na frente, que aceita Jesus, que se batiza, e o senhor fala assim, olha, não anda sozinho, não. É isso. Escolhe alguém. É isso. E Deus fez o senhor estar com alguém naquele Foi. momento. Eu seria morto. Poderia até fugir, né? Tanto que eu cheguei para Deus e estava extremamente cansado, né? A Bíblia fala que Deus não permite que um servo seu sofra além. E ele viu que eu cheguei no meu limite, né? E aí eu cheguei para Deus e falei, ó, papo é o seguinte, se eu não for solto amanhã até meia-noite, porque eles soltavam até meia-noite. Depois de meia-noite eles falaram que não soltava, que tinha muita polícia na rua. Pelo menos foi a informação que me deram. E aí era uma terça, era uma segunda. Falei, se eu não for solto terça, meia-noite, eu vou entender, Senhor, que é para eu fugir. Essa é a orientação e eu vou fugir. Então, planejei tudo, relógio com despertador, botava para despertar 4h30 da manhã, que é aquele sono pesado. Aí ia bater na porta, o cara vinha para abrir a porta, ele dizia que estava com dor de barriga, queria ir no banheiro. Ele vinha com a arma na mão, aí quando ele via que estava tudo bem, ele botava a arma na bermuda. Ia pegar, quebrar o pescoço dele lá de alguma forma, pegar a arma dele, soltar minha irmã e vamos ver o que ia dar. E esse era o meu plano. Não falei para ela não ficar ansiosa. Ia ser de sopetão. E aí, na segunda-feira, a gente dorme, terça de manhã, a polícia estoura o cativeiro. Era Deus dizendo, não é você que vai fazer. Quem vai fazer sou eu. Esses planos todos que você tem. Isso, esquece. Mas legal porque ele viu, eu falei assim, ó, se o senhor não fizer alguma coisa, eu vou entender que é para eu fazer. E eu vou. E eu vou fazer. E Deus me conhece, né? Falei, eu vou fazer. Então, eu sei que o senhor vai estar comigo. E eu vou fugir. E aí a polícia estoura o cativeiro. Na época do governo Brizola, que a polícia tinha 6 balas no revólver, não tinha absolutamente equipamento nenhum. E aí eu fui, assim, basicamente o único cativeiro estourado a essa época, né? Depois, quando entrou o Hélio Vigio, aí um grupo de empresários se juntou e deu recurso, né? Para a divisão anti-sequestro. Aí fiquei 21 dias sequestrado, fui solto. E 15 dias depois nasceu o Juninho, meu filho de parto normal. Glória a Deus. E esse deserto do cativeiro te fez criar uma nova Israel? Te fez mudar? Os valores da vida, né? Então, trabalhar, ganhar dinheiro, tal. E eu falei, cara, trocava tudo para ter mais 5 minutinhos com a filha, entendeu? Mais um pouquinho de tempo. E aí você percebe que você não sabe qual é o número do pé, qual é o sapato, se você quer comprar, você não sabe, né? E aí eu ali revi meus valores e também quando li Salmo 6, que disse assim, pode um morto te louvar? Que proveito tu terás na minha morte? E eu falei, Senhor, se o senhor me tirar dessa, eu tô fechado contigo. Então, nessa questão, eu ainda não estava nem pregando, nem nada disso, nunca tinha pregado, mas de alguma forma eu falei assim, aí eu tô fechado contigo, né? E fui entrar no seminário 7 anos depois. Então, o início do meu chamado, que eu nunca quis ser pastor na minha vida. Então, fui fazer teologia,
né? E foi uma coisa muito sui generis, porque todo mundo quer ser pastor, o cara quer ser coisa. Filho de pastor, Isso, a o cara quer cobrança vem. isso, o cara quer ser vedete, igreja grande, blá blá blá. E eu não queria fazer teologia. E aí eu cheguei para Deus e falei assim, todo mundo da igreja eu pregava, e o pessoal, pô, você tem que ir pro seminário, tem que ir pro seminário. Eu falei, se esse pessoal fala para todo mundo. Aí eu cheguei e falei, Deus, comigo tem que ser um lance específico. Eu tenho que chegar, o cara tem que chegar num culto e falar para mim. E eu não vou, não ia à igreja pentecostal, então não ia ouvir isso nunca, né? Porque o cara não ia chegar, porque eu não vou à igreja pentecostal. Aí eu fui da igreja batista da minha sogra, mais conservadora do planeta, que o pastor entrava com corpo diaconal. Você quer desafiar mesmo? Isso. Vamos ver se Deus vai falar aí mesmo. minha sogra chegou pra mim e falou assim, pô, Pedro, eu queria que você cantasse. Eu falei, pô, de manhã minha voz fica ruim. Não, vou falar com o pastor, vou falar com o pastor, vou falar com o pastor. Pô, então o culto tá pronto, tá tudo certinho. Aí falou com o pastor falou, vai cantar. Não tava com a menor vontade de cantar. Falei pra Marisa, você vai cantar comigo? A gente nem ensaiou. Aí fomos cantar, pegou a música assim, geralmente, né? Pô, essa música fala sobre isso, blá, blá, blá. Não deu uma palavra, não deu uma palavra. Peguei, olhei pro cara do som, falei, pode soltar o negócio aí. O cara pegou, soltou. Aí começamos a cantar, acabei de cantar, botei o celular, o microfone em cima da mesa. Aí tô voltando, o pastor vem e fala assim, Pedro, quantos anos você tem? Falei, eu tenho 32 anos. Ele falou assim, quando você cantava, eu senti algo muito forte dentro de mim. Enquanto você cantava, quem vocaciona é o Espírito Santo de Deus. Mas se dependesse de mim, você estaria matriculado na segunda-feira no seminário para ser um pastor, um pregador. E o cara começou a chorar e eu comecei a chorar, velho. E Deus é tão engraçado que ele me conhece. Se eu fosse uma igreja pentecostal, o cara ia falar, eu não ia validar. Porque eu digo, esse cara fala isso para todo mundo, né? Mas aí pegou o cara mais conservador e aí na segunda-feira eu me matriculei no seminário. Aí todo mundo, você pensa em ser pastor? Não. Não quero ser pastor. Eu vou estudar para teologia, eu quero conhecer, vou conhecer. E, tipo assim, ministério itinerante. Já tinha tido sequestro, a gente vai falar na Donep, vai falar no negócio. Então, aí eu cantava, então canto, prego. Esse era o meu projeto, mas não era o projeto que Deus tinha para mim. Glória a Deus. Era liderar um rebanho enorme que se parece com um pastor que tem cheiro de ovelha, que já mostrou que a fé, a resiliência na dor nos faz ser melhor, ser uma Israel mais próxima do que Deus quer pra gente. E quando é que surge essa resiliência sendo testada em rede nacional no programa No Limite e o senhor sai de lá mais pastor do que um participante? Sim. Eu tenho... Foi em que ano? Foi o Foi terceiro em no 2001, Limite, né? 2001. Então, eu estava me formando, tinha 21 anos. Vi bem aquele episódio e vi bem que saiu de lá um pastor. O senhor teve receio quando aceitou, sendo uma figura pastoral, de isso misturar tudo, misturar a fé? Como é que foi o convite? Não, como é que foi? Eu estava fazendo teologia, né? Ainda não era pastor, eu exercia a função de pastor de jovens. Mas na minha vida eu não forço nada. Eu não chego e falo, pô, Renato, será que você consegue para mim um... Nada, nada. Então, assim, Deus abre e eu vou. Sempre na certeza que ele tá comigo. Não é para ser, fechou, tô fora. E eu tô na igreja, eu era membro. A PIB ainda. Isso, membro, eu era membro. Aí um cara passou por mim e falou assim, Pedrão, você aceitaria participar do programa Um Reality Show? Aí eu falei, aceito. Eu falei assim, mas por que eu? Né? Falei pro cara. Ele falou assim, porque você é um cara, naquela época, se você é um cara crente, mas não é um cara chato. Você passa uma perspectiva legal de um cara evangélico. Então a Globo queria um evangélico. Então ela passa, roda para os funcionários, comunicação interna. Então eles indicam várias pessoas. E eu fui, dentre essas várias pessoas, eu fui indicado. E participei de um processo seletivo, né? E teste de esforço, fazem check-up, psicólogo, teste não sei o quê, banco examinador, etc. E fui aprovado. Então, dos evangélicos todos que tentaram ir, aí eu caí de paraquedas. E eu fui detonado, né? Em todos os debates de rádio, todo mundo falando mal. Porque não era lugar de crente, isso não era lugar de crente. E dando pancada em tudo que era lado e tal. E eu tô lá no programa, não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Um aqui pro pessoal o que era o No Limite. Porque, como o programa não tem hoje, Nicolas também não sabe como é que é. Ou seja, era um desafio extremo... em um local inóspito. Isso. Mais ou menos isso. Isso, ele era... Tinha que andar,
mínimo de ferramenta, Tudo a mínimo pé, de roupa, comida, a pé. tudo. Então é tipo, tinha um Survivor americano, né? Que hoje o que ele tem é largado e pelado, mas não é esse, né? A gente não é isso, não era, era largado, mas não era pelado. E aí a gente então começou o programa saltando de paraquedas, né? A gente saltando de paraquedas, então nunca saltei na minha vida, nunca mais vou saltar. Soltei porque eu falei, pô, meu filho não pode ficar vergonha, né? Pô, meu pai arregou, né? Aí pulei de paraquedas e tal. Então o programa começa, né? E eu não tô sabendo o que as pessoas estão falando lá fora. E a Rede Globo poderia editar e colocar palavras na minha boca. Verdade. A gente está falando agora aqui um negócio e a pessoa pode pegar e botar assim, o Nicolas bota pi e tipo assim, eu não falei palavrão, mas aí fica subentendido. E aí, como eu falei, bom, foi Deus que me chamou, eu vou cumprir o meu papel. Então, fui cumprir o meu papel de uma forma, literalmente, como se fosse uma viagem missionária. Foi engraçado, porque eu estava fazendo teologia e fui falar com os professores. Falei, professor, eu queria saber se o senhor pode me passar uma resenha, passar um livro, em vez de fazer prova, não sei o que o senhor vai fazer, porque eu vou fazer uma viagem missionária. Ele falou, Pedro, vai para onde? Eu falei, vou pro No Limite da Rede Globo. Aí os professores, todos eles passaram resenha para mim fazer. Teve um tempo que eu saí do programa, fiquei 21 dias esperando o programa que eu iria sair. E aí eu tive tempo, né, de fazer todos os trabalhos, entreguei tudo a tempo, não perdi. Sigilo. Isso, sigilo absoluto, né? Então é muito interessante, né? Porque você não tem ideia do que está acontecendo aqui fora, Ibope, o que os caras estão falando, o que estão botando. E poderiam criar um caso, né? Porque o evangélico geralmente ele é chato. Muito. E eu fui um cara, tipo assim, o pessoal pedia pra eu ler a Bíblia e eu virava pra menina que é espírita e falava assim, ó, lê aí o teu bagulho aí. Entendeu? A budista, eu falei, lê aí o teu negócio, né? Então eles liam, mas não sabia explicar, não sabia nada, e eu sabia explicar a Bíblia, né? Então eu acabei ficando mais assim, pô, explica pra gente, vê, fala. Então foi um momento legal, eu levei uma bandana escrita Jesus, porque eu não sabia o que eles iam mostrar, mas pelo menos o nome de Jesus as pessoas iriam ver. E aí ficou muito legal, porque quando eu saí, fui eliminado na metade do programa, o Zeca Camargo, que apresentava, disse: a equipe da Água perdeu a figura do seu líder. Então, legal, porque não foi assim, do cara do chato, o cara encrenqueiro, o cara isso, o cara aquilo, né? Então, respeitei as pessoas, eu sempre fui aquele cara que cuidava, estilo pastoral mesmo, né? Então, cuidava da pessoa, não, pode ficar aqui com o negócio, pode pegar essa parte da comida, não tem problema. Cuidava pra ganhar, você que não gosta de perder em nada. É porque ali você não. Quem elimina você é o grupo. Por exemplo, na reportagem no site da G1, eu era o cara que eu tava 60% de preferência da opinião pública. Eu tava disparado na frente do segundo colocado. Mas quem escolhe é o grupo. E o que o grupo faz? O grupo elimina quem é mais forte. Porque, assim, eu prefiro eliminar o Renato e ficar com o Nicolas. Porque na hora do vamos ver, entendeu? Mais fácil eu tentar ganhar do Nicolas do que ganhar do Renato. Então a galera se junta, mais fraco, para eliminar a pessoa que é mais forte, né? A gente já ganhou 5 provas e perdido uma, né? Eu joguei vôlei. Então o Zeca Camargo tá explicando, eu tô prestando atenção nas coisas que ele tá falando. Aí eu chego pro cara e falo, ó, pega o balde na mão esquerda, só tem corrimão do lado direito, sobe pelo lado, entendeu? É uma coisa que já é nato, né? Então e a gente ganhou 5 provas, né? Então o programa tava ficando chato, porque fizeram um programa pra gente, tarefa pra gente perder, né? Porque nós tínhamos fogo, então a gente fazia comida, tal, outra equipe não tinha. E fizeram um cabo de guerra. Então eu mais pra gordinho, né? Tava na época com 120 quilos mais ou menos. Aí um outro cara, o capitão, mais uma menina, não sei o que lá, e outro time, os caras tudo desse tamanho. Fizeram, mas os caras eram burro, né? Porque eu falei assim, é física, né? E eu falei, ó, gente, eu sou o mais pesado, fico por último, vamos botar pelo peso. Então bota a menina na frente. Eles fizeram o contrário, os mais fortes no início. E aí eu falei, a gente puxa, né? Tipo remo, puxa e segura, não fica trocando força. E segura, daqui a pouco vai de novo, vai, opa! Eu tenho envergadura maior, tinha que pegar um bastão. Aí pegou, a gente ganhou a prova. E por que você está falando que a prova foi feita armação para outro time ganhar? Porque o prêmio era fogo. Fogo a gente já tinha. Eu não precisava de mais fogo. Então eles fizeram na certeza de que o outro time iria ganhar. A ferramenta que não tinha. Isso, e não ganhou. Tanto que eles deram fogo para os caras porque ficaram com pena, né? Porque os caras tinham arroz e não podiam cozinhar, os caras não tinham mais o que comer. Né? Então foi muito legal o desafio. E quando você volta, você já está sabendo das críticas ou você assistiu na TV vendo as críticas acontecer? Não, a crítica aconteceu um período
antes do programa, quando anunciou que era um evangélico. Boa. Quando Então tá batendo com o que eu começou, senti. quando começou o programa, eu comecei a ler a Bíblia, todo mundo falou assim, pô, esse cara é um cara sério. Tá me representando. Isso. Aí eu virei herói. Aí mudou. Então eu fui bandido antes. Durante o programa, aí eu virei herói pros caras, né? Então eu virei. E eu não disse que eu era batista, eu disse que eu era evangélico. Então eu fiquei de todo mundo, né? Então, Pedro, pastor evangélico, né? Então aí foi muito legal, né? E você não tem ideia, assim, né? Então você fica recluso, não vi nada. Aí voltei numa segunda pra casa, na terça um amigo falou, pô, vamos no shopping? Vamos. Não andava. Mas são 6 meses de fama, né? Depois a galera já vai e começa a esquecer, né? E nessa cronologia, a CB Rio já estava no seu coração, como o seminário já estava acontecendo, você fez as provas, e é um salto Sim. entre você ter o seu ministério dito evangelista, seu pai foi um evangelista, meu Deus do céu, o pastor Pedro, ele fica na CB Rio, na parte da frente, ele assiste o culto com o Pedrão, e o Pedrão sempre o cita. É uma relação maravilhosa. Eu tinha uma relação maravilhosa com meu pai, então fico ali babando na relação deles. E quando a gente passa, eu e Tamires pela frente, ele fala assim, vem cá. A última dele, né? Aí foi, oi, pastor, tudo bem? Nunca durma obrigado. Ele é figuraça. Ele solta umas pérolas que é. crucial para aquele dia pra gente. É isso. Então, esse teu pai... obviamente que te inspirou, você queria ter um ministério itinerante, mas de repente vira um líder de uma igreja que, na minha opinião, é diferente de muitas igrejas, até mesmo de igrejas batistas que eu conheço. Sim, ou seja, sem é dúvida. quase um novo ministério, mesmo se chamando Igreja Batista. Como isso surgiu? Me dá a cronologia disso e como isso virou verdade para o senhor. Primeiro que o meu lance não é ganhar dinheiro, porque eu fui um empresário muito bem sucedido. Eu abri um negócio, eu montei um plano de saúde. Quando a empresa familiar ficou confusa, falei, meu pai, paga e dá 10 mil para cada um ficar em casa. E deixa a gente trabalhar. Meu pai não teve peito para fazer, eu falei, eu vou sair. Saí e montei um plano de saúde, para não ser concorrente. Então, eu montei um plano de saúde diferente. Logomarca, prédio, credencia, médico, plá. Peguei um médico amigo meu, falei, vou te dar 20%. Você vai tocar essa parte aqui e eu fico com a parte comercial. Investi um valor... E vendi 4 anos depois, tendo uma lucratividade de 2.000%. Eita, que coragem. Então, assim, eu virei uma lenda. Tipo assim, cara, o Pedrinho saiu, montou um negócio. Eu tinha 35 mil associados em 4 anos. Então, aí peguei, vendi, tive uma lucratividade de 2.000%. Então, assim, fiz um negócio interessante e tinha 29 anos, 30 anos. Então, um garoto novo, né? Mas eu comecei com 17. Aí montei a empresa, fiz esse negócio todo, me sobrou um dinheiro bom. Aí depois um amigo meu roubou todo o meu dinheiro, num processo de 3 anos, né? Ele pegou emprestado, ele comprava títulos na TDA, então ele me presta 80 mil, devolveu e tal. Tipo, amigo, você, pô, Pedro, então sei o que, eu tô fazendo negócio, compro carro e vendo, então só que eu tô descapitalizado, que eu imobilizei no carro, aí te dei aqui 60 mil, você foi, comprou o carro, vendeu, me devolveu meu dinheiro, remunerou meu dinheiro, você foi não sei o que, foi um processo de 3 anos. Não foi assim, pegou e levou. Então foi devagarzinho, tal, aí fiquei zerado. E aí eu falei, cara, vou trancar o seminário. Olha, a amizade, o punhal para enfiar... É isso. É a distância de um braço. É isso. Quem vai te apunhalar, geralmente, não é quem tá longe. São os seus melhores amigos. É quem tá ali cercado. É por isso que o cristão, ele tem um alicerce único. Senhor Jesus Cristo. É isso, se não tá lascado. Não tem barreira. Não. Amizade, sangue, não. Quem você fez por ele, o que você já semeou na vida dele. Aonde tem ser humano, tem decepção. Isso, tem problema. E aí eu peguei, aconteceu esse negócio, eu falei, cara, não vou mover uma ação com um cara que eu não vou viver, realizei o prejuízo, perdi, paciência. E aí eu ia trancar o seminário e voltar para o mercado de trabalho, que eu sempre, como fui bem sucedido, tem porta aberta. Comecei do zero Isso. E sempre fui comercial, monto, recrutei, vendedor, comecei do zero a minha empresa. Então eu ia pegar, falar com o dono da Gold, eu alugo escritório para mim, me arrumo um dinheiro para fazer frente à minha despesa, blá, blá, blá. Aí eu estava indo pro seminário, depois falei, cara, não vou trancar. E aí eu fazia bico, tipo assim, dava consultoria para um cara, 4 mil, 5 mil, 3 mil, fui vivendo. E nesse ínterim eu estava como pastor de jovens de uma igreja, o pastor tinha uns problemas lá de ordem pessoal, que eu falei, pô, não posso ficar junto que eu vou compactuar com isso, né? Então eu falei, acho que está na hora de eu sair.
E nesse processo de estar na hora de eu sair, eu fui num jantar na casa de um cara, né? O cara me convidou assim, pô, você pode jantar amanhã, aniversário? Pô, vou. Comigo é assim. No meio do jantar, um cara botou a mão e falou assim, você nunca pensou em começar uma igreja na Barra? Falei, cara, depois que Deus me tirou do mundo dos negócios, eu tô aqui para ver o que ele quer. E aí esse cara começou a costurar, tinha umas 3 famílias de desigrejados, começou a costurar, papapá, 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 e aí nasceu a CB Rio, né? Então na sala de casa, a gente conversando, qual vai ser o nome. Que ano isso? 2003. Se seria uma igreja batista, porque poderia ser uma igreja neopentecostal, que eu sou presidente vitalício, minha mulher. Falei, não, vamos ser batista. A Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Literalmente, olha só, né? Eu falei. Os assembleanos é isso. Estão me ouvindo aí, ó. É isso. Nada pessoal. É não. isso. Eu falei assim, cara, hoje nós não temos nada, mas um dia nós teremos. Então eu não quero passar por isso. Então eu quero. A gente é uma igreja batista, se eu quiser sair, eu saio. Se a igreja quiser me tirar, me tira. Eu não tenho nada, nada é meu. Então tudo é do Senhor. Então já nasceu assim. Então foi uma escolha. Foi uma opção. Não podia fazer, a igreja vai ser minha. Você viu tudo lá, o imóvel, tudo era meu. Falei, não, não quero. Então foi uma opção, uma escolha. Né? E a gente começou então a trabalhar com muito sacrifício. E aí nesse ínterim, eu fazia esses bicos e Deus falou, agora você vai ficar só aqui. Falei, beleza. Aí meu nome foi pro Serasa, porque eu vivia do cartão de crédito. Comida, gasolina, acabou, não dava nem para pagar o mínimo mais. Então devo, não nego, tá aqui, meu nome foi pro Serasa, a igreja sabia. O meu condomínio, atrasei 8 meses, não tinha como pagar, porque eu moro numa cobertura na Barra da Tijuca, que é a única coisa que me restou da época de empresário, desde 87 que eu comprei. E aí... Então é bom deixar isso claro aqui. A cobertura é linda, a vista é maravilhosa. Não foi via CB Rio. Não, comprei em 87. Eu moro lá há 30 anos, no mesmo lugar. Eu nunca ouvi fofoca nenhuma ao seu respeito. Sobre a sua vida, o padrão de vida. Mas tem muita gente não evangélica que nos ouve e tem essa visão do pastor ostentador, do pastor rei, cheio de súditos. Nada. Esse Pedrão que você está vendo aqui no podcast, se você está vendo a primeira vez, o que existe é um sobrenome chamado Coerência. É isso. É a mesma figura. É, sempre. Na academia, na pizzaria, no shopping, no podcast, pregando, é a mesma coisa, né? Então aí deu esse... A gente... Aí começou a igreja, então aí meu apartamento foi para dívida ativa, não consegui pagar IPTU, não consegui pagar condomínio, aí uns irmãos se juntaram para ir lá negociar meu condomínio, etc. E fui vivendo. Aí chegou um período da igreja, a igreja tinha uns 4 anos, aí o cara chegou para mim e falou assim, pô, Pedrão, como é que tá você? Eu falei, não, tô tudo bem. Não, como é que tá a sua questão financeira? Eu falei, tá tudo jóia. Não, Pedrão, o pessoal quer ajudar você. O pessoal quer te ajudar. Como é que tá a sua vida? Eu falei, bom, minha vida é o seguinte, quando chega dia 15, eu tenho R$50 na minha conta. E aí eu aceito convite para pregar fora segunda, terça, quarta, quinta, para ganhar uma ofertinha que eu nunca cobrei. Então, às vezes, pode ser R$100, pode ser 300, pode ser 200, né? E naquela época o pessoal não tinha muito conceito de abençoar que hoje tem, né? E aí eu pegava, aceitava, até mais, ele falou assim, você não tem nenhum lugarzinho para pregar, para a gente poder fazer uma feira? Aí eu falei assim, então eles pegaram e falaram assim, o que seria bom para você? Eu falei, bom para mim seria não pagar a conta. Não quero ganhar dinheiro. Bom para mim se ele não pagar a conta. Se pagar minhas contas, para mim tá tudo bem, né? E aí a igreja foi montando um esquema de pagar. Então pagava o condomínio, pagava minha luz, pagava a escola dos filhos. Quantos membros aí com 4 anos? A igreja já tinha 600, 700 membros. Gente, nada começa grande. Isso pode ser um tumor, tá? Você tá vendo algo enorme que já tá arrastando. Pode ser algo que no organismo está desenfreado. A biologia... ela tem princípios, ela tem uma cronologia. Você precisa, célula a célula, para formar um órgão. Você precisa de um metabolismo equilibrado para esse órgão ser sustentável e ser útil ao corpo. Então, o pastor está mostrando que demorou 4 anos para juntar 600 pessoas. Isso. E cuidar dessas 600. Isso. E não tirar a lã. Isso. Demorou 4 anos para ele começar a ter as contas pagas. Isso. E tem gente agora querendo abrir o ministério, já sufocar Isso. o membro. Já faz dívida, já pega... Não, então, tipo assim, eu simplão sempre, né? Então, carro, essas coisas assim, sempre não... Porque, tipo assim, cara, já fui empresário, já fui o cara que já tá com Mont Blanc, Rolex no braço. Então, já a gente passa dessa fase, né? Então, o objetivo, literalmente, é servir.
Porque se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não saía de onde eu vim. Então eu ganhei dinheiro lá. Então fui muito bem sucedido lá. Então era só permanecer lá, não viria para a igreja. Então a igreja não tem esse foco. Então, por exemplo, eu mexi a igreja inteira, peguei, mudei, mandei 10 pastores embora. Aí peguei, redesenhei a igreja, você acompanhou isso tudo, você viu lá de lá. A igreja triplicou de tamanho. A receita dela mais do que dobrou. Quase triplicou a receita. Eu não tive um centavo de aumento. É meu trabalho. Meu trabalho é dar o meu melhor. Não, vamos dar um bônus pro Pedrão, que a igreja... Cara, tô trabalhando. Isso aqui o meu trabalho é esse. A gente foi comprar um imóvel que custava 2.800.000. Aí eu trouxe pro cara, falei, cara, ninguém vai comprar esse teu imóvel, vamos fazer 7.000 metros quadrados. Trouxe para 2.450, a igreja tinha um colchão, que era o dinheiro que estava guardando para obra. Eu falei, ó, se te der 1 milhão à vista, te dou 10 parcelas de 100. Cara, pô, aí me quebra, tal, não sei o que, então 2.200. Falei, não, eu pago 24 de 100. Aí, por 2.100, falei, fechado. Então, por exemplo, era 2.800.000, a igreja comprou por 2.100.000, baixou 700 mil reais. Você ganhou o quê, pastor Pedrão? Nada. E aquela sua veia de vendedor, negociador, tava aí... Tá, pô, o Juninho ficou doido. Meu filho falou assim, vem junto com o teu pai aqui, que você vai ver o rolo, né? Então, assim, então esse lance de você... Então, o que eu falo, assim, é muito pastor quer ser pastor para ser alguém. Eu deixei de ser alguém para me tornar pastor. Então, por quê? Minha roda social era dono da Qualicorp, dono da Golden Cross, dono da Mil, dono da Mr. Cat, presidente do Bank Factory Hanover, consultora metropolitana, dono do Delírio Tropical, Bernard, meus amigos. Deixei isso de lado e vim para a igreja, né? Então as pessoas são amigas, né? Todo dia o cara que era da Mr. Cat me ligou ali, eu falei, fala, tal, não sei o que, ele queria um favor. Falei, pô, tá achando o quê, né? Então até um galho que ele queria que eu quebrasse pra ele, eu quebrei. O dono da Zinzane, todo mundo, meu brother, amigos meus, pessoas do vôlei, etc e tal. Então a minha história é diferente de 90% dos pastores. Verdade. Porque eu fui alguém. Eu fui alguém. Então, você falar hoje, por exemplo, plano de saúde, até a Golden Cross, que agora quebrou, falei assim, pô, vou visitar o Franklin, o presidente da Golden, bater um papo com ele. E aí ele era gerente de filial na minha época. Falei, fala, Frank, mandei um recado pra ele, Pedrinho, tudo bem? Cara, conhece como Pedrinho. Falei, queria almoçar contigo, onde é que pode? Era terça, ele falou, quinta-feira. Falei, fechado, tô aí. Passa aí na Golden. Aí tem um rapaz na igreja que trabalha na Golden, eu ia lá visitar a Golden e almoçar com ele, só pra bater ideia, lembrar dos bons tempos. Aí tinha um rapaz da igreja que trabalhava home office. O cara falou, ó, sai de casa, vem que o Pedrinho vem aqui, você recebe ele, mostra toda a estrutura, leva ele no negócio, depois você traz ele na minha sala, entendeu? Aí fui almoçar com ele, então foi um papo ótimo, descontraído, né? Que eu quis ver assim, deixa eu ver se eu ainda tenho moral, você vê. Eu saí da Golden Cross em 93, saí do mercado de plano de saúde em 98. Então você vê, e até hoje tem história. E é de novo o equilíbrio, né? A saúde física, espiritual, emocional, para criar afeto. A neurociência mostra que esse afeto e esse pertencimento é crucial para a identidade de alguém. Ter amigos longevos te permite ter um cérebro menos inflamado, mais seguro. É isso. E diversas doenças oportunistas podem deixar de existir. Alzheimer, ansiedade, Parkinson. Eu não posso deixar de falar de cérebro sem falar de Marisa. Porque esse tempo aí, você tava aqui, meu irmão, ó, passou a turbulência, parecia que tava entrando em céu de brigadeiro e de repente vem a notícia. É isso. Pra quem não sabe, pastora Marisa, uma serva de Deus vivo, seu braço direito ali. Isso. Parceira, que ela também estava na igreja contigo. Eu não peguei essa época. Ela que começou tudo, ministério infantil, discipulado, conhecendo Deus, ministério de mulher, tudo foi ela que começou. Dando nome aos ministérios. Do zero, isso, do zero. E de repente vem a notícia. Isso. Dá notícia pro pessoal. Que ano foi isso? 2015 eu opero o coração em junho, cirurgia de peito aberto, não infartei, mas estava obstruído, fiz um teste de esforço, acusou isquemia e não dava para colocar estente, a lesão era longa. Você fez uma bariátrica também? Fiz a bariátrica em 2012, isso. Perdi 55 quilos, então, 2012. Então isso talvez 2015. Fruto daquele, Pode ser. Daquele Pedrão obeso. Pode ser. Momento... E sempre fui muito estressado, né? Porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, pô, né? Então, e intenso. Não foi 17 anos lazer, 17 anos venda, casamento já, filho com 19.
Então, assim, começou muito cedo, né? E aí, então, em 2015, eu operei o coração e aí a Marisa estava sentindo um pouco de vertigenzinha, foi na otorrino, labirinto, blá, 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 e a otorrino, usada por Deus, pediu uma ressonância do cérebro. E no que pediu a ressonância do cérebro, descobriu que ela tinha um tumor e, a princípio, até a médica, quando falou comigo para dar notícia, falou assim, aparência de metástase, né? Então, eu não sou um cara lúcido, eu falei, bom, a Marisa tem 6 meses de vida, né? Então, foi o pior dia da minha vida Lúcido, ali. trabalha com plano de saúde, Lógico. ouvindo Pô, direto diagnóstico tudo, assim. tudo. Aí eu falei assim, cara, foi. Aí a gente aqui começou, fomos no médico, no clínico geral, fizemos investigação para ver o que que era, blá, 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 depois viu que não era. Mas a posição foi assim, é um tumor raro, na pior posição que pode ter do cérebro. Então, porque entre o cerebelo e o tronco cerebral, controla tudo. Então a Marisa, por exemplo, se ela não descobre o tumor do cérebro, ela ia morrer dormindo. Então a pessoa, né, porque respiração, batimento cardíaco, tudo pro tronco cerebral controla. E o tumor dela bem no meio. Então ela escolheu a pessoa para fazer a cirurgia, fizemos a cirurgia, o médico foi negligente, porque deu alta com 7 dias, aí tirou os pontos, não Fez deu. no Brasil a cirurgia? Foi, foi. No Rio não teve recomendação nenhuma de tipo, olha, os cuidados, isso, higiene, pá, não sei o quê. Tipo assim, tratou como se você tivesse um arranhão e botou um band-aid, né? E aí a Marisa teve na quinta-feira uma forte dor de cabeça quando foi para casa, liguei para ele, falou, ó, tá com dor de cabeça. Eu falei, normal. Normal, etc. Bom, normal, normal, sou leigo, né? Beleza, sexta-feira a gente foi no CIRTA, aí Marisa não teve nada, passou incólume, né? Então, de repente, o médico estava certo. Sábado de manhã ela acordou, uma dor de cabeça fortíssima. Liguei e falei, cara, ela tá morrendo de dor de cabeça. Normal, é normal. Normal, beleza. Ficou, à tarde ela entrou em coma na sala da minha casa. Eita, nós. Aí entrou em coma, aí eu liguei para ele, aí ele mandou ir pro hospital. A gente foi, a Marisa, caía pus da cabeça dela, fez uma fístula, né? E caía pus da cabeça dela, Então, ela se já... saía pus da cabeça, essa inflamação estava no cérebro. Eu vou dar esse livro pro Pedrão no final, mas já vou dar o spoiler. Imagina que isso aqui é o cérebro, tá? Essa lanterna, essa luz aqui. O tronco encefálico é essa base aqui, ó. Foca aqui, É isso. Nicolas. O restante, essa região aqui, é a região do córtex, região que está mais relacionada às funções do cérebro. Mas para ele ter função, precisa de luz, da energia chegar isso. até aqui. Isso passa pelo tronco. A gente está falando da base do cérebro. É isso. Tá? Que vai coordenar equilíbrio, mas tudo que é ciclo circadiano. Sabe aquela coisa autônoma? Você não pensa em respirar, mas respira. Você não pensa em piscar o olho, mas pisca. Você não pensa em bocejar, mas boceja. Está tudo aqui, ó, no tronco, nessa região. Que teve uma inflamação, que pode ter, tô só, né? Hoje eu estou fisioterapeuta da Marisa, cuido da Marisa de perto, mas não estou dizendo que isso causou, mas talvez se não tivesse uma inflamação no tecido cerebral, Sim. a cirurgia poderia ter sido ainda mais bem sucedida. Né? Sim, sim, foi feita uma ressecção, então, maravilha, a Marisa saiu da cirurgia normal, teve uma paralisia facial, um pouco de perda de equilíbrio, porque o cara mexeu no cerebelo, né? Ela teve diplopia, o olho, mas tudo foi voltando à normalidade. E aí ela entrou em coma, né? Então foi assim um desespero, né? Porque a gente foi correndo pro hospital, caía pus da cabeça dela e ela aí deitou, levei ela pra emergência, entrei direto, varei. Falei, meu filho, se vira aí com a mulher documenta, o pai, eu já fui, entrei gritando, né? Falei, salva minha loura, salva minha loura. Aí uma médica falou assim, pastor Pedrão? Falei, sou, o senhor é pastor da minha mãe. Glória. Aí eu falei, salva minha loura. Ele falou, nós vamos salvar. Aí entrei pra um canto assim, aí o médico veio, examinou, aí fez um negócio, aquele pra ver dor intensa, né? A Marisa não reagiu, aí ele botou o queixo aqui, aí era meningite, eu sabia, né? Porque minha mãe fazia isso comigo o tempo todo. E aí a Marisa teve um lapso de coisa, ela levantou da cama, olhou pra mim, botou a mão no braço e falou assim, fica comigo. E aí ela apagou. Aí foi a última palavra dela, esse fica comigo, entrou aqui e Glória falou... a Deus, glória a Deus. Se Fica você não comigo. acompanha o pastor Pedrão na rede social, esse fica comigo é literal. É literal. É isso. Ele não deixa ela na fisioterapia e vai ele espera. Ele não vai na academia e manda ela ir com o personal, ele vai junto. Vai fazer compra, ela com as limitações físicas, né? Algo que fez com que o equilíbrio dela fosse prejudicado. Isso. Ele pacientemente, de novo, fé, resiliência, saber
dizer não para os seus planos. Você é um cara de planos arruinados e tem vivido o que Deus quer, né? Sim, Tudo que você 100%. disse que planejou não deu certo. Não, zero. Zero. Você é fruto de Zero. tudo que Zero. planejava viver com a Marisa uma Acabou. vida e Deus te deu essa. Isso. Acabou. E o lance todo que as pessoas falam, porque a vida, eu cheguei à conclusão que é um jogo de tabuleiro, né? Então a Marisa, em 2018, estava muito bem. Ela já andava sozinha no mandala, dava uma volta, a gente sempre só do lado ali para poder, sozinha, já desviava, pá, normal, já dava corridinha. Então, assim, muito bem. E aí ela fez o quadro de hidrocefalia. 6 anos depois o tumor cresceu, voltou a crescer, apesar de benigno, e pegou ali onde o líquor, né? Isso, que ele é formado no cérebro e ele desce, né? Aí ele não desceu. E aí ela fez hidrocefalia, eu comecei a reparar que a perna direita dela começou a travar, mas a direita é boa, que ela tem ataxia, né? Ou seja, do lado esquerdo. Aí eu fiquei assim, acompanhando, então nós voltamos algumas casinhas, ela fez a colocação da válvula, mas eu falei, cara, mas o tumor tá lá. Então, assim, ela vai morrer, porque tá no tronco cerebral. Ele vai invadir ali, o coração dela para de bater, ela não respira. Então, a gente controla tudo. E aí o médico, o cirurgião, o neurocirurgião, ele sugeriu da gente fazer um tratamento que é inovador, pouquíssimas pessoas conhecem. Ele foi trazido dos Estados Unidos pela rede DOR para fazer um tratamento chamado CyberKnife, que foi um amigo dele que inventou. Ele trabalha com neurorobótica desde 86. E aí ele trabalha com raio gama, então ele vai, é um braço mecânico, então ele dá aqui, 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 a cabeça da pessoa fica presa aqui, e aí ele pega a área do tumor. E ele mapeou o tumor dela, ele falou assim, pastor, não pode inchar. Uma farpa entra no seu dedo, ele incha. Então o tumor dela não pode inchar, porque está perto da hipófise, perto do nervo óptico, perto não sei o quê. Então ele, como é o papa do negócio, ele fracionou o que faz em 3 dias, 3 sessões de 20 minutos, ele fez em 35 dias, 5 minutos. E aí pegou e o tumor dela reduziu. Glória a Deus. Entendeu? É o novo lodo? É a nova lama? É isso. Ou seja, antigamente, Cristo, para curar uma visão, cuspia no chão, colocava no olho e era o procedimento do milagre. O senhor acredita que o milagre de hoje é a ciência? Com certeza. Deus está por trás de tudo. Aleluia. Entendeu? Então Deus utiliza o homem para abençoar. Então a gente é uma burrice, né? Que eu falo que é uma fé burra. Vamos orar e não vou no médico. Eu sou diabético, vou orar e não vou tomar insulina. Vai morrer, pô. Então se existe insulina, foi Deus permitiu. Então a gente fazer uso, né? E as pessoas têm um carinho e falam assim, cara, o pastor Pedrão é sério. E essa autoridade que foi construída, né? Além do conhecimento teológico e a forma de conseguir explicar, é a forma que eu tenho e trato a minha família, em especial a Marisa. Porque o caso da Marisa não é um lance de um pós-cirúrgico, um cuidado de 15 dias, 20 dias, trocar um curativo. São 10 anos que eu cuido dela. 10 anos. E na mesma intensidade. Então isso, a minha rotina, ela é pesada. Porque a Marisa, na meningite, pegou a memória recente. Então ela esquece. Ela esquece. Então, às vezes, ela bota a mão, então não bota a mão, marido, não faz não sei o quê, postura, calcanhar, levanta, entendeu? Então, porque ela esquece. Então, assim, aí você é contínuo. Então, a gente voltou, porque quando fez a hidrocefalia, também pega a memória recente, ou seja, o que a gente construiu, perdeu. Aí, quando fez o CyberKnife, ele pega um pouco a memória recente, e depois fizemos o Gamma Knife também 2 vezes. Não é o caso do pastor Pedrão hoje, mas a neurociência diz que se eu medir o cortisol de um marido que cuida da esposa, de uma mãe que cuida da filha, ou de uma filha que cuida da mãe, que não teve formação, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá como de um soldado que está em guerra. Em guerra. Agora, nessa possível guerra entre Israel e Irã, quem tiver lá tá com o cortisol igual o seu por cuidar da sua esposa. É isso. É a vida real de alguém. E você está falando isso, eu estou ouvindo o Pedrão 10 anos depois. Mas teve um momento ali do embate com o Papai do Céu. Ou nunca teve? Nunca tive. Que isso. Nunca tive. Eu perdi meu pai recentemente. Eu quase quis ir na goela de Deus. Eu nunca tive. Chegou uma médica para mim e disse assim, Pedrão, o médico foi negligente, uma ovelha. Foi negligente, tivesse operado com outro médico, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu botei a mão nela e falei, deixa eu falar uma coisa. Podia ser o doutor A, o doutor B, o doutor C.
Era isso que Deus tinha preparado pra gente. Eita, me dá essa fé, Senhor. Eu falei assim, era isso que Deus tinha preparado pra gente. E Glória a ele Deus. escolheu a Marisa como Marte para isso, porque sabe que ela ia suportar. Glória a Deus. Entendeu? E que eu também estaria. Então, assim, Deus fez com a gente, ou seja, alguém na família tinha que pagar o pato de alguma coisa, a Marisa segurou, porque Deus sabe que eu iria cuidar dela. Em momento nenhum tive crise de fé ou questionamento, nunca virei para Deus para dizer por quê. Zero. É só agradecendo a Deus, porque ela está viva. Né? Então, é como você enxerga a vida. Porque as pessoas olham geralmente a parte ruim e esquece de olhar a parte boa, né? Então, o seu pai foi embora, mas o que ele representou? É isso, qual o é legado, isso. entendeu? Hoje isso tá cada vez mais e é isso, nítido para mim, parece que tá tirando, isso, saindo uma isso, nuvem. Né? isso, e é isso que a gente tem que olhar. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter que olhar. Por quê? Porque ele não está presente fisicamente, mas está presente no teu DNA. É isso. Tá aqui, ó. É isso. Ó, Antônio de Paula É isso. aqui, Está aqui, está contigo, entendeu? Então o jeito, forma de pensar, o ensinamento. A comunicação. Lógico, você vai rádio, reproduzir, entendeu? Exato, é a mesma coisa. Então, Jesus fala: se seus olhos forem bons, tudo será bom. Né? Então tem muita gente que está na igreja, mas os olhos estão embaçados, os óculos estão sujos e não consegue enxergar, né? São eternos murmuradores da vida. Então a gente aprendeu a agradecer a Deus pequenas conquistas, né? Quando a Marisa começou a ir no banheiro sozinha, fazer xixi, quando ela começou a tomar um banho sozinha, segurar um talher. Então, assim, são coisas que você fala assim, grande coisa, né? Mas pra gente foram vitórias enormes. Glória a Deus, e um povo inteiro que acompanha e é nutrido por essa sua vitória, pela sua jornada sendo compartilhada. Eu não pude estar com o senhor em uma caravana para Israel, é um dos meus sonhos. Sim. Eu sei do seu carinho por Israel e a gente não pode deixar de falar do que estamos vivendo agora. Sim. Jesus está voltando? Rapaz, olha, dizem que quando a gente vai ficando mais velho, que é o meu caso, então assim, a nossa vida tá acabando, a gente acha que o mundo tá acabando, né? E eu sempre gosto de fazer uma referência, tipo assim, quem estava vivendo na Europa na Segunda Guerra Mundial. Então, Hitler, anticristo, perseguindo o judeu, povo de Deus, ok? Então, uma guerra até então global, que não foi mundial, foram alguns países, mas de alguma forma, quem viveu naquele período falou assim, acabou, é o final dos tempos. Bomba, bombardeio, avião, entendeu? E não foi. Então, sempre que envolve Israel e povos bíblicos, quando teve Israel, os Estados Unidos com o Iraque, eu liguei aqui Babilônia. Então, o Irã é Pérsia, que foi amiga de Israel. Aliada. Pérsia mandou... Antes dos Aitolás era isso. grande... Não, mas Pérsia, na Bíblia, mandou o povo voltar. Verdade. Então, Ciro deu dinheiro para reconstruir o templo. Ou seja, a nação de Israel voltou a existir por conta de Ciro. Então, o Irã pegou e mandou lá. Então, existe essa questão que a guerra ela não é uma guerra econômica. Israel não quer o espaço para poder pegar os poços de petróleo. E o Irã, o mundo todo sabe, mas a ONU não tem valia nenhuma, não tem voz alguma. Mas o Irã é quem financia todo o terrorismo no mundo. Então, é ele que dá o dinheiro pro Hamas, é ele que dá o dinheiro pro Hezbollah. Então, tipo assim, fica fazendo as coisas aí. E o projeto do Irã é se transformar no reino da Pérsia novamente. É conseguir aglutinar o que foi um dia... Ainda que seja ideologicamente na força do exército. Isso, o que é o império, porque, digamos, eles são uma potência, são xiitas e conseguem fazer adesão com os árabes. Quem atrapalha? Israel. Então, por isso que tem que eliminar Israel. E Israel, ele é a representação do Ocidente. Lá. Por que todo mundo ajuda? Alemanha, Itália, até tipo assim, cara, segura aí. Então, um negocinho do tamanho de Sergipe, lutando contra todo mundo. Então, segura aí a parada para não vir para cá. Por isso que a guerra do final dos tempos, Gog e Magog, né, eles foram na direção do norte, que é China e Rússia. Então, e eu perguntei a um cara do exército, numa certa ocasião, eu falei, cara, mas hoje não existe mais infantaria, você viu a bomba que os Estados Unidos jogou 14 toneladas, que perfura e explode lá embaixo. Aí ele falou assim, a guerra só termina quando o castelo é conquistado. E você finca a bandeira. Então, sempre vai precisar da infantaria. Então, por isso a questão do Armagedon.
Então, o que vai acontecer provavelmente na batalha final? O Ocidente vai vir junto com Israel Vai se sentir ameaçada a para ponto segurar ali, né? Então, a gente caminha, né? Porque Jesus disse o seguinte: princípio de dores de parto. Então, o mundo vinha bem, você não tinha problema nenhum desde a Segunda Guerra Mundial. Nada, peste, nada, veio bem. Aí você teve, vamos dizer assim, o 11 de setembro. Ali o eixo global mudou o eixo global. Então você passou aí museu na Europa, tem que passar em raio-x, aeroporto, mudou o eixo global. Então, aí você tem o 11 de setembro, aí fica um tempo, não sei o quê, blá, 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 então a gente uma guerra aqui, uma guerra ali, blá, blá. Pandemia. Pô, foi uma parada sinistra, foi pior do que a Segunda Guerra Mundial. Foi pior do que a Segunda Guerra Mundial, economicamente e tudo. Então, aí veio a pandemia, se ajoelhou. Aí a gente vê que o inimigo de Deus, o Babilônio, o sistema dominou. Fica em casa, usa máscara, que você era um animal se você desobedecesse. E aí Jesus disse que o final dos tempos seria como princípio de dores de parto. Então a contração começa com 16 minutos, vem, até que 1 minuto e 1 minuto. Então, se você reparar, historicamente, as grandes catástrofes estão encurtando. Ok? Então você teve o troço lá 2001, aí você tem a pandemia 2020, aí você tem a Rússia com a Ucrânia, que pra gente aqui não diz muita coisa, mas aí tem Israel com o terrorismo, não sei o quê, aí a entrada dos Estados Unidos, qual é a reação da Rússia e da China. Então as dores de parto estão acelerando, fora isso a inteligência artificial, né, que é uma coisa que vai mudar o mundo de eixo, né? Ou seja, segundo os geopolíticos, tem 5 tipos de inteligência artificial, nível 1, 2, 3, 4, e a inteligência artificial geral. Primeiro que dominar isso aqui, domina o mundo. Acabou. Então, esse cara aqui, o cara mais inteligente do mundo, a inteligência artificial será 1000 vezes mais inteligente que ele. Então, para nós, vai restar sabedoria. Ok? Conhecimento eles vão ter mais do que a gente. É a sabedoria de como agir, às vezes, num determinado momento. Salomão estava certo. Entendeu? É isso. É sabedoria. Então, assim, eu acho que a gente caminha, que a ampulheta de Deus virou para o sinal do final dos tempos quando Israel voltou para a Terra Prometida. Isso era impossível. Esse movimento era impossível. Quando Israel voltou para lá, aí o mundo mudou de eixo. Aí o mundo árabe vivia, eles brigavam entre eles. Iraque, Irã, Líbano, eles brigavam entre eles. Quando Israel foi para lá, juntou todo mundo contra eles. Entendeu? Então mudou o eixo global. Teve um brasileiro metido nisso. Oswaldo Aranha. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Voto de Minerva. Essa guerra, que parece eminente, afeta o Brasil em que modo? O senhor é visto aqui no Brasil como alguém conservador, alguém de lado. Teve a polêmica, inclusive, de casar 2 figuras públicas. O Flávio Bolsonaro... O Eduardo. Eduardo Bolsonaro e Renato de Paula. É isso. Mas a polêmica foi com o Eduardo. Isso. E o senhor nunca foi do muro. Não. Sempre se colocou em lado. Mas o senhor viveu uma época que ter lado nem era uma opção. O senhor viveu antes da direita ter coragem de ser de direita. Sim, não existia. Não existia, a gente era enganado, achava que o PSDB era direita, mentira. Então, o que acontece? Eu sou um cara de direita, eu sou um cara bolsonarista, e não sou, entendeu? Tipo, não, porque o Bolsonaro não sou... Eu sou um cara que uma característica minha é lealdade. Então, assim, por quê? Porque você vê que o cara lutou sozinho contra o sistema. E tipo assim, e ele fez o que era melhor pro Brasil. Então ele dormia numa embaixada. Ele fazia aquilo que ele não gastava 1 milhão de uma diária embora pudesse. Ele desligou a piscina, a luz economizou. O palácio gasta por mês 350 mil reais de comida. Ele gastava 30. Ele descia para almoçar com o pessoal na cozinha. Vida real. Então, quer dizer, pô, legal. E um amigo meu que é esquerdaça, assim, falou assim, cara, mas eu não gosto dele. Eu falei, cara, você não tem que gostar de ninguém. Ele não é evangélico, ele não é um padrão de família, ele está no terceiro, vamos dizer, casamento, né? Que ele teve uma aventura lá, que teve o filho Renan, mas, digamos, terceira mulher que ele tá. E ele não é um exemplo para o cristão, mas o que ele passa? Deus, família,
né? No caso, e ele fala assim, ele quer acabar com a corrupção, preservar a família e nos proporcionar segurança. E eu falei para esse meu amigo, eu não preciso nada além disso. Se o dinheiro que está aqui na educação chegasse inteiro na educação, que tipo assim, está aqui 10 bi, chega aqui 50 milhões. Não dá para nada. Ele vai morrendo aqui no caminho. Entendeu? Então esse é o problema do Brasil. Então quando ele se propôs a acabar com a corrupção, que isso ninguém fala, e assim, qual foi o escândalo que teve de corrupção no governo dele? Não dá Entendeu? pra acusar nada. Isso, eu tenho uma ovelha minha que chegou e falou assim, ele foi conversar com o presidente, ele representa sheiks lá árabe, e ele disse assim para mim, ele falou assim, olha, ele conversou com 3 ministros e conversou com o Bolsonaro. Ele falou, presidente, eu quero parabenizar o senhor. É a primeira vez em 25 anos que eu venho a Brasília e nenhum ministro e nem o presidente me pergunta o quanto eu levo. Ele falou assim, isso não sai na mídia. Entendeu? Então o pessoal está preocupado com a carteira de vacinação, o encontro que ele teve com os embaixadores, assim. E quem tiver 2 amendoins no cérebro, não precisa ter muito. Não precisa ter um cérebro completo. Se tiver 2 amendoins, o cara consegue analisar e dizer, cara, o que está acontecendo? E dizer, a gente tem uma caminhada que hoje a gente ainda não está censurado. Mas vai chegar na gente. Então o senhor tem uma dificuldade de ver um cristão de esquerda? Cara, eu acho o seguinte, a esquerda, ideologicamente, é ótima. Peguei um jovem uma vez que era de esquerda e falei para ele assim, me convence a ser de esquerda. Vai lá, fala. Não, esquerda é que luta pelos menos favorecidos. Falei, sou esquerda. Continua. Aí, bababá, eu falei com ele, cara, você tá perdido, mano. Você tá perdido, entendeu? Que isso é pauta cristã, isso é pauta do Deus que eu sigo. Isso. Politicamente, vocês pegaram e viraram samaritano, que eu já sou. Então, e se você pegar o comunismo e o socialismo, já comprovadamente, sociologicamente, antropologicamente, geopoliticamente falando, faliu. Mostrou que não funciona. Só os amigos do rei que ficam. Por que a China está sendo bem sucedida? Porque a China está fazendo um capitalismo de Estado. Então, Renato, pode abrir o teu negócio, pode abrir a tua clínica, mas o diretor do partido vai estar aí contigo. Então você ganha o teu dinheiro normal, mas se a gente quiser fechar a tua clínica, a gente fecha. Então você não tem uma liberdade absoluta na China. Mas ela mudou o regime. A China não é um comunismo. A China é um capitalismo de Estado. O Estado controla. Mas você pode montar o teu negócio, pode ganhar o teu dinheiro, não tem problema nenhum. Então, ele mudou. Por isso que a China hoje se tornou uma potência. Você tem carro chinês aqui no Brasil. Por quê? Entendeu? Então, é essa mudança. Então, é lícito que ninguém quer morar na Coreia do Norte, ninguém quer morar em Cuba, todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Por quê? E lá é um capitalismo. Então, é uma questão muito de fanatismo, sabe? Tipo assim, eu sou Vasco. Eu torci pro Flamengo, cara. Pô, o Brasil ganhar da Europa, isso é legal. Agora, não, eu quero que o Flamengo... Entendeu? Então, as pessoas hoje, elas não são mais racionais. Você não consegue manter um diálogo. Então, a gente pensa diferente, mas podemos travar um diálogo. E a coisa está de cabeça para baixo. Eu vi ontem um rios de internet da marcha gay e o rapaz dizendo que ele era LGBTQI mais pet. Tá? Se eu usei a sigla errada, ok, mas ele botou o pet. E ele estava com a máscara de cachorro, sendo guiado por um outro homem que falou que quando ele bota a máscara, ele vira o pet. Pode pedir patinha para ele, dava patinha. Pede para ele abanar o rabo. E ele não era um teatro, era verdade. Eles estavam vivendo aquilo. Ou seja, a gente começa a ter um grupo político que abre brechas e a aberração vem. É isso. E eu, por exemplo, não tenho nada contra. Porque sempre teve o cara que fala que é Napoleão Bonaparte, entendeu? Isso. O hospício tá cheio de gente. Tem gente que leva boneca rebanho para vacinar. Isso, eu não tenho nada contra isso. Isso não me atinge. Isso não me afeta. O cara dizer que é um cachorro, que é uma égua, que é um cavalo, isso não me atinge. Qual a opção sexual dele? Isso não me diz nada. Mas não me obriga. Não me obriga. Não enfia pela minha goela que eu sou obrigado a defender e dizer que isso é normal. Ou casar 2 pets. É isso. Você como pastor evangélico... Absurdo. É um se absurdo. a lei não está lá para ser
impedida, passaria aberrações como essa. É isso. Primeiro vai passando um fiozinho até passar um rio inteiro. Não, e é um absurdo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, meu problema com a esquerda, porque aí eu peguei pro menino e dei uma aula. Na Revolução Francesa existia o seguinte: camponês e burguês. Existia isso aqui, não tinha classe média. Então, esses caras vieram aqui e tiraram os caras aqui. Beleza? Então surge esquerda e direita, porque quem defendia os camponeses sentou do lado esquerdo. E quem defendia a burguesia sentou do lado direito. Daí a nomenclatura de esquerda e direita. Então, esse pessoal começou. Só que nesse ínterim, com a Revolução Industrial, surge a questão da... O pessoal sai do campo e começa a vir para os grandes centros, para começar a trabalhar. Então gera emprego, gera essa coisa, e surge a classe média. E a esquerda se perdeu. Porque acabou o discurso. Porque uma manicure consegue ter um celular, comprar um All-Star para a filha dela. Conseguia, agora não está conseguindo com esse governo. Mas tipo assim, conseguia comprar um All-Star, conseguia ter celular, entendeu? Dignidade. Então a classe média, ela ficou larga. Tem classe média A, B, C, B, C, D, F, G. É o cara que é uma classe média bem baixa, mas ele consegue ter um ar-condicionado na casa dele, ele tem um micro-ondas, ele faz um churrasquinho, entendeu? Ele trabalha, a mulher trabalha, o filho trabalha, junta todo mundo a 3, 4 mil reais, mas ele consegue. E aí o discurso de nós e eles acabou. E esse nós e eles, até na ideologia, esse cara tá ouvindo Cassiane e vai domingo pra igreja. Ele não tá ouvindo Uruan, não. É isso. Ele não tá ouvindo MC Pose, não. Essa história da esquerda falar que a favela tá sendo censurada quando alguém não quer que a escola ouça ou compartilhe do que a família brasileira tradicional não concorda, essa família também está na favela e na comunidade. É bom deixar isso claro, porque eles usam um discurso para dizer que a gente está reprimindo uma classe, que eu vim dessa classe, eu sou fruto da favela. E na minha favela, em Nova Iguaçu, no bairro Botafogo, nunca se teve nada além do que uma família conservadora cristã, que obedece à família, obedece ao pai, que vai à igreja. É isso. Então, assim, o que cansa a gente é essa narrativa e essa imposição. Esse é o problema da esquerda. Então, e a direita nem sabia se defender, e não sabia nem o que eles fizeram no discurso de nós e eles? Então, o nós e eles era pobre e rico. Eles começaram a trazer para essas pessoas menos favorecidas o cara que é pet, o cara que tem uma família casado com 5 mulheres, o cara que é pedófilo, entendeu? Então eles são menos favorecidos. O bandido, ele é classe menos favorecida, o presidiário. Então aí começa a atingir os valores. Espera aí, mano, isso não é o certo e errado. Então isso é errado. E esse é o caso da direita e da esquerda, entendeu? Esse aqui é a grande diferença. Então as pessoas que são esquerdas, elas pensam, falam, reproduzem, mas não raciocinam. Hoje eu conversei com um homem de Deus que mostrou um lado que pouca gente aí conhecia, um lado de dores que precisou ser tratada aos pés do Senhor, porque ele tinha um propósito ainda maior. Cuidar das dores de um rebanho inteiro que não para de crescer. E eu profetizo que a CB Rio é uma igreja mundial. Amém. Que esse seu vigor, essa sua forma de pregar o evangelho, essa sua transparência, meu pastor, será comum. A igreja que adoece é a igreja que o pastor parece algo imaculado, alguém que está para além das dores humanas. O Senhor nunca escondeu as suas dores. Não. Falei domingo agora. Eu falei, gente, para dormir eu podia mentir para vocês e dizer que eu boto meu joelho no chão, abro no Salmo 23, eu leio, pai, durmo tranquilo. Eu tomo meu frontal. Eu tomo uma prazolã. É que eu falo, cara, eu vivo sob tensão 24 horas. A Marisa melhorou, o que foi, o que aconteceu, etc. Entendeu? Então, tipo assim... Eu sou gente, Elias pediu a morte. Então por que eu acho que eu vou ser um super-herói? Jesus esteve aqui e o segredo dele nunca foi ser Deus, foi estar com Deus. Ele viveu as nossas agruras humanas e não escondeu ela. Pastor Pedrão, meu pastor, muito obrigado. Que isso, por prazerzão, mostrar viu? Cada vez mais o quanto humano nós somos, o quanto alegre eu estou por mais um episódio. Semana que vem,
Mais um humano aqui nessa mesa mostrando que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Humanos Cast. Amém.